A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, vou responder esse vídeo aqui para a pessoa chamada Marlene Rodrigues, né? Eu tinha acabado de fazer um vídeo sobre 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17 em diante, que é a questão da ceia. Como era feita de primeiro, né? Como o Senhor Jesus Cristo ensinou, o que significava, e ele mandou repetir, né, para as pessoas, tipo de geração em geração. O que estava acontecendo? Quando o Senhor Jesus Cristo fez a primeira ceia com os discípulos, ele mostrou ali união, mostrou ali humildade entre eles, e que eles fizessem isso sempre, mostrando às pessoas o significado daquele momento, daquela ceia. Olha só, surgiu a questão aqui da Marlene Rodrigues. Eu creio que ela queria colocar, né, a respeito desta situação, né, de examine-se a parte que ela queria falar. A parte do examine-se o homem a si mesmo, que é o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28. Marlene Rodrigues, se não tem muito mistério nisso não, é só você ler o texto e ver o contexto, e você vai ver. Olha só o que ele está dizendo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e após ter dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, né, de se alimentar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo concerto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha só, o que Jesus está dizendo aqui no versículo 26 é que devemos fazer isso sempre com várias pessoas. Agora, essas pessoas têm que crer que Jesus Cristo foi crucificado, que Jesus Cristo foi morto e que Jesus Cristo ao terceiro dia foi ressuscitado por Deus. Se essa pessoa crer nisso, ela pode fazer parte dessa ceia, certo? Sem problema algum. Agora, se ela participa de uma ceia sem crer nisso, então ela está participando dessa ceia para condenação. Por quê? Ninguém consegue enganar a Deus nem a Jesus Cristo. Você consegue enganar os homens, né? Tem muitas pessoas que vivem dentro do sistema religioso hoje, mas elas não creem em milagre, elas não creem em anjo, elas não creem em espírito, elas não creem em demônio, elas não creem em Satanás. Elas estão lá porque é um lugar que elas se sentem bem. Mas, por exemplo, ela não tem coragem de pregar dentro de um presídio porque ela acha que Deus não vai livrar ela. Ela não tem coragem de pregar dentro de um hospital porque ela vai dizer que não estudou a Bíblia, que não é capacitada. Mas quando a gente começa a andar com o Espírito Santo, ele nos capacita, ele vai nos dirigindo os passos. A pergunta em questão, ela diz assim: explica a parte, né, que do examine-se o homem a si mesmo. O texto acima já está dizendo, ó, porque Jesus disse assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, tu anuncias a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, toda vida que a gente faz essa ceia dentro de uma comunidade, numa rua, num canto, as pessoas vão perguntar: essa festa é de que vocês estão fazendo? Bom, isso aqui é para anunciar que um dia o Senhor Jesus Cristo veio em forma de homem, que ele pregou o Evangelho, que ele afirmou ser Filho de Deus, que ele foi perseguido por isso, que ele foi preso, foi crucificado, foi morto e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Você crê nisso que a gente acabou de falar? Se a pessoa diz: eu creio, sim, eu creio que aconteceu isso. Então essa pessoa, então você faz parte dessa festa, você pode comer conosco essa ceia, tá? E ali você aproveita o momento para falar mais de Deus para essa pessoa e aproveitar o maravilhoso convite, né, da graça, que é perguntar se ela tem vontade de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo a partir daquele momento, né, e fazer parte dos irmãos ali, não de um lugar físico, certo? De uma congregação, mas
do corpo de Cristo. Aonde ela estiver no trabalho, ela vai falar de Deus, dentro do ônibus, no caminho para casa, do trabalho. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. No momento em que Jesus diz assim, né, usando Paulo para escrever, ele diz assim: por isso o que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque tem gente que diz assim: eu vou participar dessa festa aí, eu não estou nem aí, eu não creio, mas eles não vão saber. Ele pode falar só de boca que crê, sem crer no coração. Então essa pessoa, ela vai pagar um alto preço, porque ela não consegue enganar Deus, não consegue enganar Jesus Cristo. Então é para isso. E outra, essa ceia tem que ser dividida igualmente, entendeu, irmão? Por exemplo, digamos que você, Marlene, né? Vou chamar assim, dona Marlene e tal. Você traz um bolo, aí o outro traz ali 2 litros de suco, o outro traz uns pãozinhos com mortandela, o outro pão com carne, cachorro quente, essas coisas. E ali todo mundo se senta, e ali enquanto as pessoas comem, né? Todos aqueles que não têm condições de comprar nada, mas que crê que Jesus Cristo foi morto, que foi ressuscitado ao 3º dia, se ele crê nisso mesmo, ele pode fazer parte também sem ter dado nada e comer igualmente, sabe? Dá um pedaço de bolo para ele, o outro dá um pão. Ali sai todo mundo satisfeito, aprende sobre Jesus Cristo. Isso é a ceia do Senhor, não essa coisa enganosa que fazem dentro da igreja hoje, tá? O versículo 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você faz uma autoanálise. Caramba, eu creio que Jesus Cristo foi morto, eu creio que ele ressuscitou, que Deus ressuscitou ao 3º dia. E eu não conheço esses irmãos, mas eu creio, está acontecendo isso aqui na minha rua, poxa, eu vou me sentar ali, vou ouvir um pouco. Sim, você é digna de participar da ceia do Senhor, dessa verdadeira ceia. Amém? Todos nós pecamos, né? Como eu já bem falei no outro vídeo ali em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados de Deus. Então é necessário que, assim como Jesus Cristo buscou os perdidos, né? Ele não veio para os bons simplesmente porque não tinha ninguém bom. O único bom ali que tinha era ele e o Pai, né? Porque lá em João 10:30 ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então ele diz: só o Pai que é bom. Então, por muito tempo isso aqui foi enganado. Pastores que estudam, padres, as pessoas estão mentindo para as pessoas a respeito disso. Espero que você tenha entendido, tá? E aí olha o que Paulo vai dizer no versículo 30. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que dormem em quê? Estou dentro da igreja, mas eu estou fazendo uma coisa que eu nem sei o que é, acreditando porque um homem falou. A doutrina, você tem que entender uma coisa: existem 3 tipos de doutrina dentro da Bíblia: a doutrina dos homens, certo? A doutrina de Cristo, que é a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, e a doutrina de demônios, de homens que vivem enganando pessoas o tempo todo, falando de Deus. Lembre-se de uma coisa, Marlene Rodrigues. Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Por quê? Há homens que são verdadeiros canalhas, se vestem como se fossem ovelhas, guiam o povo, mas eles não temem a Deus. Amém? Espero que o Espírito Santo te oriente, que você leia o capítulo 11 todinho, o texto todinho, tá? Começa do versículo 1, vai até o versículo 34, tá certo? Pesquise, investigue na internet, busque outras pessoas, coloque outras pessoas que falam sobre a ceia do Senhor, que são contrárias à ceia do Senhor. Você vai encontrar outras pessoas que devem estar estudando também, assim como eu tenho estudado bastante, para mostrar a verdade às pessoas, tá? Outra coisa que eu vou deixar um detalhe é: esse canal, ele não recebe nenhum tipo de ajuda financeira, eu não preciso, eu não permito, eu proíbo até. Mas eu te digo uma coisa: se você quiser me ajudar, divulgue esse vídeo para outras pessoas que estão vivendo esse engano. E aí na sua rua você pode ajudar o canal Tudo Sobre o Cristão como? Vai num lugar onde tem pessoas com fome, leva um prato de comida para essa pessoa. Onde você souber que tem uma pessoa que não tem roupa, leva roupas para essas pessoas. Peça roupa aos seus familiares, doe para essas pessoas. Eu faço o que eu faço e Deus vai ser contigo. Amém? Até o próximo trabalho.